Olá, pessoal. Meu nome é Juan Henrique. Eu sou professor da matéria de SAC, Sistema da Aviação Civil. Aqui nesse slide aqui já estão os meus contatos para depois, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiser mandar algum e-mail para conversar comigo, aí eu estou à disposição de vocês, né? Então aí o e-mail é juan.henrique@aerotd.com.br, Twitter é @ibanhes_Juan, e o Facebook é facebook.com/Juan Henrique Pereira Ibanhes. É interessante colocar aqui, principalmente na questão do Facebook, se as pessoas ficarem ali naquele bate-papo que tem dentro do Facebook, eu não respondo na hora, tá? Porque senão é muito aluno entrando em contato e aí eu não dou conta. Então, normalmente, se vocês quiserem deixar alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa para mim, já seja direto, né? Não fica aquele assim, ó, olá, tudo bem? Que é o máximo que eu vou responder depois de 20, 30 minutos, eu vou responder tudo. E com você, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, a ideia é já ir direto à pergunta. Professor, como é que está a questão de saque? Eu estou querendo saber se está certo, se está errado, qual é a alternativa, que daí eu já vou responder direto para vocês. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá, aula de Sistema da Aviação Civil. Boa aula para todos, espero que vocês aprendam. Perfeito, pessoal? Aula de Sistema da Aviação Civil, a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona o sistema mesmo, né? Então a gente vai falar dos órgãos internacionais, desde todos eles que gerenciam a aviação civil hoje internacionalmente, né? Então falar de todos os órgãos mundiais que cuidam e fiscalizam a aviação e que pensam o futuro da aviação, né? Além disso, também vou estar falando um pouquinho da origem, né, para a gente entender até por que esses órgãos funcionam desse formato. Então, vou falar um pouquinho da origem da aviação, que é a aula de hoje. Hoje eu vou falar, essa primeira aula aqui de vocês é a respeito da origem da aviação. Depois a gente entra nas convenções e aí a gente entra depois nesses órgãos aí, nesse monte de sigla que tem na matéria de Sistema da Aviação Civil, né? Agora, olhando primeiro, assim, dá um susto, principalmente que depois a gente vai ver que a segunda parte da aula também tem um monte de siglas, então ela assusta um pouco, mas é tranquilo. Se vocês assistirem as videoaulas aí, vocês vão se dar bem, tá certo, pessoal? Tem a SAC nacional, que é outra parte da matéria, né? Então a gente vai fazer o SAC internacional, que é o Sistema de Aviação Civil Internacional, e o Sistema de Aviação Civil Nacional. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou estar passando para vocês como funciona fora do Brasil e dentro do Brasil. Quais são os órgãos que fiscaliza, que organizam a aviação civil nacional, né? Então eu também vou ter que fazer um breve histórico da nossa aviação civil brasileira, né? Da nossa aviação brasileira, falando quais são os principais órgãos que estiveram no Brasil e que foram modificados, né? E falar dos órgãos atuais. Há uma questão que é importante colocar para vocês, que assim, ó, dentro principalmente do Sistema de Aviação Civil Nacional, tiveram muitas mudanças. Até mesmo há pouco tempo a gente teve com essa questão do presidente afastado, com a presidenta afastada, com o presidente interino que nós temos agora, já teve mudança dentro da aviação no Brasil, que é o sistema de a SAC, que é a Secretaria de Aviação Civil, deixou de ser ligada diretamente à Presidência da República e passou a ser ligada ao Ministério dos Transportes. Então, essas questões que são atuais, dentro da apostila de vocês, que vocês estão estudando, elas não estão colocadas. Então, por isso que é importante vocês assistirem às aulas. E o que eu quero dizer com isso também? Se não está na apostila, Juan, então o que vai cair na prova da ANAC, o que vai cair na prova da AeroTD? A gente, dentro das escolas de aviação civil no Brasil, elas são regidas pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. E a ANAC, ela passa um manual para todas as instituições que ministram os cursos relacionados à aviação, né, que são homologados, que é o caso, por exemplo, de vocês que estão fazendo o curso de comissário. E esse manual ele está bem desatualizado. Então, o que eu vou passar para vocês, na verdade? Eu vou passar aquilo que a ANAC vai cobrar na prova para vocês, que é o que está na apostila de vocês, né? Então, a gente não pode fugir disso. E depois eu vou passar um pouquinho do que está acontecendo hoje na atualidade. Claro que eu não vou conseguir passar tudo que nós temos hoje na atualidade, porque tem acontecido muitas mudanças. E aí o curso, a matéria de Sistema da Aviação Civil ia levar uns 6 meses de curso aí para vocês, para passar todas as modificações. Então eu vou passar as principais modificações que tiveram,
que eu acredito que vocês vão usar mais dentro da profissão de vocês no futuro. Na verdade, aliás, vocês querem fazer o curso, eu entendo que querem fazer o curso de comissário para depois trabalhar, né? Então vamos começar pela origem da aviação, que é essa primeira aula, que é essa primeira parte que a gente vai conversar, e ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque dá uma ideia de como os órgãos, como ela começou a ser organizada por todos os países, né? Então, se a gente pegar, tem que começar vamos dizer assim, viajar no tempo, voltar lá no passado. Se a gente pensar o surgimento das aeronaves, dos balões, dos dirigíveis, a gente pensando até antes mesmo disso, a gente começa a ver que os povos sempre tiveram, o ser humano sempre teve vontade de voar. Então, até mesmo na própria Grécia Antiga, aqui tem uma imagem de Hermes, né, que era um deus grego, que voava, que se deslocava, sabe, em grandes velocidades. A gente tem até na época do Leonardo da Vinci, que fez o primeiro projeto de avião, né? Então, num formato de pássaro, o primeiro projeto de helicóptero. Então, a gente começa a pensar o quanto tempo antes as pessoas já imaginavam e sonhavam em voar. Então, com isso também criaram e fizeram vários aparatos para conseguir voar, alguns não deram certo, claro, a gente tem até lendas, que é o caso da de Ícaro, que são de pessoas que tentaram voar e que queriam dominar os céus, né? Queriam voar. Então, é em cima disso que a gente tem que começar a pensar a mentalidade das pessoas na época, né? Quando começou a surgir a questão do ser humano a subir, a voar, né? Se a gente começar a pensar nos aeróstatos, que é uma parte que vocês vão aprender bastante depois lá em CBA, Conhecimentos Básicos de Aeronave, ele é um equipamento que é mais leve que o ar, que é o exemplo dos balões, né? Então, se a gente pensar no aeróstato, que é o balão, né, que é o equipamento mais leve que o ar, tem muita gente que diz assim, nossa, mas o balão surgiu onde, né, quando? Se a gente pensar da origem do balão, a gente começa até mesmo com os balões chineses, com as lanternas chinesas, que são até antes de Cristo, que começou, que eles tinham essa cultura de soltar lanternas, né, que eram invólucros de papel, que tinham uma chama, que é bem essa imagem aqui que vocês estão vendo, né, que tinha uma chama e acabava esquentando o ar dentro e ele acaba subindo, que é o mesmo ideia dos balões de São João que se tem hoje, que as pessoas soltam, principalmente ali para a região de São Paulo, ali que está bem perigoso, né, e nordeste do Brasil, que até isso é um perigo hoje em dia para a aviação civil, que pode estar voando, ele como não pega no radar do avião, isso pode causar um acidente, né? Então é bem perigoso. Mas se a gente pensar os aeróstatos, eles vêm desde a cultura chinesa, se a gente pensar, bem antes de Cristo, eles já tinham esses balões, né? Só que nunca foi tripulado e nunca ninguém tinha imaginado construir uma coisa muito grande. Aí a gente entra no Bartolomeu de Gusmão, que esse é um padre ítalo brasileiro, né? Para vocês verem o quanto o Brasil já tinha envolvimento com a aviação até antes das pessoas imaginarem, porque a gente vincula muito a aviação lá com o Santos Dumont, mas então tem um padre já que em 1709 ele fez a passarola, que é mais ou menos esse desenho que a gente tem aqui, né? Ele apresentou para a corte portuguesa um formato de um balão que ele voava, claro. O primeiro projeto que ele fez, ele não voou, ele acabou pegando fogo, que era envolvido num papel também no formato daquelas lanternas chinesas, né? Botado fogo embaixo, e aí ele pegou fogo. Na segunda tentativa, como eles estavam dentro de um ambiente fechado, ele começou a voar, e aí quando começou a voar, as pessoas ficaram com medo e acabaram apagando com medo que botasse fogo em tudo, né? E aí a terceira tentativa, que daí já foi fora do um ambiente fechado, que ele soltou e esse invólucro subiu, voou, e voou mais ou menos 1 quilômetro. Então foi o primeiro projeto de um balão, né? Mas ele não era tripulado, era simplesmente um balão, era um objeto que simplesmente voava, certo, pessoal? Só com uma proporção grande. A gente olhando essa imagem aqui da passarola, que é o projeto que se vincula em muitos livros, tudo, claro que o que voou e como foi feito não era nesse formato, né? Esse daqui era só um objeto que ele tinha, que a ideia dele era construir um para que o ser humano pudesse entrar e voar também, né? Aí depois a gente tem os irmãos Montgolfier, que são franceses, né? Que criaram um balão
já usando as técnicas de Bartolomeu de Gusmão, que eles começaram a criar os balões também. Para vocês terem uma ideia, os balões, como era a mentalidade das pessoas na época, os balões eles eram feitos, foi feito de papel, e esse aqui é uma imagem que a gente está vendo aqui, vocês podem ver que ele não tem nenhum tripulante também. A ideia das pessoas de ver um equipamento voando, principalmente em grandes proporções, né, era uma coisa que era um evento, né? Então era colocado em festas e tudo mais, e as pessoas se reuniam só para ver aquela questão daquele equipamento subir, né? Então os irmãos Montgolfier, eles começaram a construir os balões e começaram a fazer nesse sentido das pessoas olharem. Só que tinha a ideia de colocar um ser humano a ser puxado por esse balão. E começar a usar esse equipamento para começar a fazer com que as pessoas conseguissem voar, né? E esse balão, para vocês terem ideia do como era a mentalidade das pessoas na época, os primeiros aeronautas que foram, na verdade, não foram nem seres humanos. Então a gente brinca e diz que os primeiros aeronautas foram, e não é brincadeira, é verdade, né? Foi uma cabra, um pato e uma galinha, né? Então eles botaram esses animais dentro de um cesto, fizeram o balão subir, esse balão subiu, andou, se deslocou uma certa distância e acabou pousando, né? E aí eles foram olhar para ver como é que estavam esses animais. Na época até o rei queria colocar alguns bandidos que eram para botar dentro desse cesto para acompanhar, para ver como é que seria, mas resolveram acabar usando a cabra, o pato e a galinha, né? Então, esses três animais subiram, voltaram, até tem um fato engraçado, que é a cabra, quando desceu, ela tinha um machucado na cabeça, então as pessoas olhavam para isso e ficavam horrorizadas, o que aconteceu, por que essa cabra subiu sem um machucado, e quando ela voltou, ela estava machucada, né? Aí depois descobriram que, na verdade, o galo, a galinha lá, era brava e acabou picando e mordendo a cabra, por isso que ela estava machucada. Aí depois, anos depois, aí acabaram colocando daí duas pessoas que subiram nesse balão no cesto e acabaram fazendo um voo. Então foi o primeiro voo tripulado que aconteceu, né, no mundo, 1783. Esses são os irmãos Montgolfier que fizeram o balão. Só que qual é o problema que se tinha com o balão? O balão era um equipamento que voava, porém ele não tinha dirigibilidade, né? Então, para resolver essa questão da dirigibilidade, começou a surgir a ideia de fazer um equipamento que desse direção para esse balão, né? Só que o problema é que, na época, os motores que eram utilizados, eles eram muito pesados, então que o balão não conseguia subir, ou se não, eles eram leves, mas eram muito lentos, então não dava a dirigibilidade, né? Então, o Henry Gifford, que aí fica difícil para fazer a pronúncia, né? Em Paris, ele acabou resolvendo esse problema e criando o primeiro dirigível, né? Então, é bem essa imagem que tem para vocês aí de um balão, que daí já não era utilizando tanto a questão do fogo, mas também começando a utilizar também a inserção de alguns gases também que são mais leves, né? Porque começou a ser estudado cada vez mais a questão do balão. Então fez com que as pessoas, esse Henry começasse a utilizar esse equipamento para subir e começou a usar uma hélice para começar a dar dirigibilidade para esse balão. Só que eles eram muito precários, então, para vocês verem até uma questão que era do Santos Dumont, já estava envolvido com a aviação, ele acabou concorrendo até o Prêmio Deutsch, que aqui foi começando a dar a verdadeira, vamos dizer assim, a verdadeira tecnologia da questão dos dirigíveis começaram a ser resolvidas até principalmente pela questão do Santos Dumont, que começou a dar mais credibilidade para os dirigíveis, né? O Prêmio Deutsch era a questão de sair de uma cidade, que era Saint-Cloud, de Paris, que tinha alguns quilômetros da Torre Eiffel, né? Ele tinha que circular a Torre Eiffel e depois voltar até Saint-Cloud e pousar num tempo inferior a 30 minutos. Então, o dirigível, então aí para mostrar bem a dirigibilidade, porque os outros dirigíveis não tinham tanta, até tinham dirigibilidade, mas não era tão boa, né? Então, a questão do Santos Dumont, ele acabou ganhando esse prêmio, esse troféu, que na época era 100 mil francos, se eu não me engano, que valia 20 mil dólares, né? Que foi o prêmio.
ele conseguiu ganhar esse prêmio e os dirigíveis começaram a ser cada vez mais valorizados e começaram a cada vez mais ser usados, certo? Se aqui a questão do aeróstato era uma ideia dos dirigíveis, mas as pessoas queriam também criar um equipamento que fosse mais pesado que o ar. É aí que entra a grande figura brasileira, que é o Alberto Santos Dumont, que ele faz o 14 bis, né? Que é em 1906, ele acaba decolando na cidade de Paris, né? Ele acaba saindo com a aeronave, correndo pela pista e decolando e fazendo um voo com o 14 bis, né, que foi o primeiro voo de uma aeronave tripulada. Tem muitos países que dizem que inventaram antes, que não inventaram, a questão tem muitas discussões que defendem, principalmente os Estados Unidos, com a questão dos irmãos Wright, que são os mais conhecidos, junto com Santos Dumont, né? Mas a gente costuma defender do brasileiro a questão do Santos Dumont, principalmente pela questão que essa aeronave ela correu pela pista, decolou e pousou sem auxílio de nada, simplesmente com as forças dela, né? A questão dos irmãos Wright teve uma propulsão de um outro equipamento, um aparato que fazia com que auxiliasse na corrida da aeronave, né? Então, por isso que a gente costuma dizer que o primeiro avião voado foi o do Santos Dumont, porque ele não precisou de nada, de nenhum auxílio. A questão das aeronaves a gente tinha lá dos aviões, mas tinha a ideia também da construção de um helicóptero. Se a gente pensar lá nas primeiros slides que eu mostrei para vocês, já tinha um projeto do Leonardo da Vinci, que era de uma aeronave, de um avião e de um helicóptero também. E quem resolveu isso foi o Dr. Paul, né? Ele acabou criando o primeiro helicóptero, que ele decolou, ficou alguns segundos voando e depois ele pousou. O problema é que esse helicóptero criado pelo Paul, ele não tinha muita dirigibilidade, então ele era muito confuso, era muito difícil de pilotar, né? Ele não conseguia dar uma direção exata para esse helicóptero. E principalmente porque ele tinha, se a gente vê, ele tem dois grupos de hélices, né? Tem um grupo de hélice aqui, tem um outro grupo de hélice lá atrás. Então ficava muito complicado de resolver esse problema da dirigibilidade para esses helicópteros. Tá bom, pessoal? Lá em 1907, foi um ano depois da questão do Santos Dumont, né? Quem resolveu esse problema da questão da dirigibilidade foi o Igor Sikorsky, que é um russo, né, que resolveu e ele criou o modelo do helicóptero que é utilizado até hoje, o formato dele, né, que é um rotor principal e um rotor de cauda. E isso ele conseguiu dar a dirigibilidade que o helicóptero precisaria. Aí já entra lá em 1940, né? E aqui começou a ser a produção dos helicópteros, daí já começou a ser feito daí em massa. Tanto que Sikorsky é uma marca de helicóptero, uma fabricante de helicóptero conceituada até os dias atuais como sendo uma das principais fábricas de helicóptero. Gente, eu estou falando essa aula inicial aqui para vocês para explicar um pouquinho de como funciona a questão dos equipamentos, o surgimento das aeronaves e tudo mais, né? Só que as aeronaves no início elas eram utilizadas para quê? As aeronaves no início, quando começaram a ver a questão da funcionalidade das aeronaves, ela começou a ser utilizada principalmente como uma arma, né? Para guerra. Então, lá de 1914 a 1918, começou a ser usado muito para a questão de aeronave, para a guerra, porque ela tinha a questão de principalmente se deslocar a grandes distâncias e com uma pessoa, simplesmente, ou duas pessoas, né? E aí as pessoas começam a olhar essas aeronaves e começam a ver assim, pô, mas então é bem na Primeira Guerra Mundial, onde tem aqueles filmes americanos com aquele monte de metralhadora e tudo mais dentro das aeronaves. Gente, a coisa era tão precária na época da aviação que a aeronave, no início, ela era utilizada na Primeira Guerra Mundial como observadora, porque elas faziam o voo, sobrevoava a frota inimiga ou o exército inimigo e acabava entendendo para onde eles estavam se deslocando, onde estavam as pessoas, para conseguir voltar para o seu destino e aí avisar o seu exército para sair a deslocamento, né? Não tinha metralhadora, nada disso. Até os primeiros embates aéreos que tinham era engraçado, porque as pessoas acabavam cruzando uma aeronave de um lado do exército, cruzava com a outra de outro lado do exército, acabava até se cumprimentando, porque não tinha como atacar, porque não tinha nada de ataque. Daí começou a ter, aí as pessoas começaram a ir armados, com revólver,
né? Tinha alguns que tocavam ganchos e coisas desse sentido para tentar derrubar as aeronaves, então a coisa era muito precária nesse sentido, né? Mas começou precário e começou a ser cada vez mais investido, porque a funcionalidade das aeronaves começou a ser muito útil na guerra. Então começou a ter um grande aprendizado na Primeira Guerra Mundial com relação às aeronaves, né, aos equipamentos, começou a ter investimento na questão da tecnologia, né, da época, e começou a aprender cada vez mais técnicas de voo. E começou a ter o surgimento de muitas aeronaves. E aí, pessoal, quando chegou em 1918, que daí nós já tínhamos aeronaves já tripuladas, com bombardeiros, começa a ter aeronaves com relação à parte com metralhadoras, com uma velocidade maior, com uma dirigibilidade maior, com uma segurança maior. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, começou a ter uma grande quantidade de aeronaves também à disposição. E pilotos, porque tu imagina, na Primeira Guerra Mundial acabou, o que vão acontecer com esse monte de pilotos, né? Eles acabam pedindo dispensa, e aí vou fazer o que com esses pilotos? A questão também de quantidade de aeronaves sobrando, tem um aprendizado, tem técnicas de voo, e isso fez com que as aeronaves começassem a ser utilizadas mais como meio de transporte. Então, começou a ser utilizada mesmo a aeronave como meio de transporte. Fazendo agora uma recapitulação dessa videoaula aqui, que é bem curtinha, eu sei que é rapidinho a gente está fazendo, e a minha ideia é fazer aulas curtas, pegando os tópicos que vocês vão ter que estudar durante o curso de comissário. Eu quero só chamar a atenção para vocês, mostrar a importância dessa aula. Eu quero que vocês comecem a imaginar a todos esses equipamentos que tinham, desde os balões, os dirigíveis, as aeronaves, principalmente depois da pós-guerra. Então, acaba a guerra, começa a ter esse monte de aeronave. Como é que era a mentalidade das pessoas na época? Como é que era a mentalidade dos países na época? Principalmente um pós-guerra, que começa a ter as aeronaves como meio de transporte mesmo, né? Então, começa a ser utilizada mais como meio de transporte. Qual era o medo, os receios dos países, né? Eu vou estar colocando essa aeronave, vai estar sobrevoando o meu país, será que ela está com bomba? Será que não está com bomba? Será que é só passageiro? Será que é só mala? O que tem dentro dessa aeronave? Qual é a ideia? Essa aeronave vai estar voando no meu país, mas ela vai ter que pedir autorização, não vai pedir autorização? São todos os países que têm aeronaves que têm essa condição de voar, então não eram. Então, como é que vai ficar a questão do controle? A minha ideia a ideia da aula para vocês é exatamente isso, é mostrar qual era a mentalidade dos países na época e ver como aconteceram as mudanças dos órgãos e a criação dos órgãos fiscalizadores da aviação civil. Certo, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai entrar nas principais convenções que tiveram internacionais, né? Que vai falar sobre aviação, como é que foram as criações dos primeiros órgãos, e depois a gente vai progredindo até os dias atuais. Mas eu quero que vocês fiquem com a mentalidade dessa questão aqui, ó. Essas aeronaves aqui nesse formato que estão tendo aqui embaixo nessas fotografias, que eram as aeronaves da época, né? E essas aeronaves que começaram a ser utilizadas para meio de transporte, claro, com algumas adaptações. Perfeito, pessoal? Obrigado e não percam as aulas de saque, assistam todas as aulas aí, boa sorte nos estudos, façam os exercícios. Espero vocês também na aula ao vivo.